Bem, vamos ler aqui esse resumo dos versículos no roteiro. Como vocês já sabem, né? Não dá para colocar toda a passagem, mas vamos ler juntos, certo? No roteiro mesmo. Depois, se você quiser ler na sua casa, todo o texto diz: ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria a sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Naquele tempo, nasceu Moisés. A filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Pai, fala conosco, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos sentar. Cite alguns fatos que contribuíram para a construção da vida de Moisés como um líder. Cite alguns fatos que contribuíram para a construção da vida de Moisés como um líder. Moisés, a gente tem essa aula e teremos uma outra aula também sobre Moisés, pensando na construção de um líder. Ok? Então, mas anote aí o que tiver à mente, alguns fatos que contribuíram para a construção. Aqui, né, esse aqui é o discurso do Estevão diante do Sinédrio. E antes dele falar sobre Moisés, ele vai se referir ao tempo em que Deus cumpriria a promessa feita a Abraão. Uma promessa feita há 400 anos. Deus é um Deus de promessa e Deus cumpre suas promessas. Jesus prometeu que ele iria voltar, e faz mais de 400 anos isso. Ele vai voltar. Deus sempre cumpre suas promessas. O Senhor não adianta nem se atrasa na realização daquilo que Ele prometeu. 2 Pedro, 3º capítulo, versículo 9, a Bíblia diz: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. A Bíblia diz que Deus não demora. Ele faz na hora certa. A gente geralmente acha que Deus está demorando, né? Mas não. A Bíblia está dizendo que Ele não demora. No Eclesiastes, 3º capítulo, versículo 1, a Bíblia diz que para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Deus faz tudo certo na hora certa. Deus nos dá promessas na palavra dEle e também algumas promessas individuais. E nós precisamos acreditar nessas promessas, nos apossar delas. Mas também é importante entender, buscar entender o tempo do cumprimento da promessa de Deus. Buscar compreender. Uma compreensão no Espírito, uma compreensão em Deus. Em Deus. Chegou o tempo. E diz, naquele tempo nasceu Moisés. Deus tem ações no mundo, nos tempos, nas cidades, nas áreas. Deus tem propósitos específicos em tempos. Moisés nasceu para aquele tempo. Aquele tempo. O Carlos nasceu por um propósito de Deus para esse tempo.
O Mairinho nasceu nesse tempo por um propósito de Deus. Naquele tempo nasceu Moisés. Deus tinha uma coisa para fazer. O Gabriel nasceu para isso, a Janine nasceu para isso, a Maria nasceu para isso. Eu nasci nesse tempo para cumprir um propósito de Deus. A nossa vida, ela tem um propósito de Deus. O nascimento de Moisés aconteceu em meio à morte de muitos meninos. O faraó mandou que todos os meninos hebreus que nascessem, as famílias deveriam lançá-los no Nilo. Ele nasceu e viveu em meio à morte de muitos. Moisés, que foi profeta, foi legislador, sabe o que fez uma grande diferença? Ele teve uma mãe biológica que lutou por sua vida. E com a graça de Deus, essa mãe fez com que o seu filho sobrevivesse àquele infanticídio que o faraó impôs. Com certeza, as mães hebreias, com muita dor no coração, nascia o menino, elas jogavam no Nilo. É a lei, é o que todo mundo faz, é o momento. O que é que eu vou fazer? É assim mesmo. Eu não sou a única. Mas teve uma mulher que disse não. Teve uma mulher que não se conformou em perder o seu filho. Uma mulher inconformada. Ela sabia que morte não era propósito de Deus. Ela sabia que matar criança não era propósito de Deus, não. Ela lutou. Muitas vezes, algumas mães, alguns pais se cansam, mas não pode. Alguns pais dizem, eu desisto, não pode. Não pode. Aqui teve uma mãe que lutou pela vida do filho, e em uma época que todos morriam, esse viveu por causa de uma mãe. Mães e pais, continuem lutando pelos seus filhos. Eu creio que Deus está falando aqui, Deus está falando com mães, Deus está falando com pais. Lutem pela vida dos seus filhos. E nós conhecemos a história, a filha do faraó o adotou, a Joquebede, chegou o momento lá que ela não podia mais ficar com o menino, o choro começou a ficar alto, iriam descobrir, e ela faz um cesto que coloca bitume em volta, ela é estratégica, coloca no Nilo, num horário que ela sabia que a filha de Faraó ia tomar banho, e ela manda a filha dela, Miriam, ficar de olho, larga o cestinho lá no rio. E então, nós conhecemos a história, a filha de Faraó encontra, abre o cesto, vê o menino, e então ela adota esse menino, daí a Miriam está lá e diz, olha, você não quer que uma das hebreias seja a ama de leite aqui, desse menino que você achou aí? Oh, legal, boa ideia. Quem é? Ah, ok, eu vou pagar certinho lá, tá? Fechado o negócio, fechado. Uma mulher insistente, uma mulher estratégica, e Joquebede, com certeza, a Bíblia não dá detalhes, mas ela ouviu Deus para uma estratégia específica. Uma estratégia específica. Casos específicos, Deus tem estratégias específicas. E ela foi essa mulher. E daí,
a filha de Faraó o adotou. Ele é chamado, inclusive, de filho da filha do Faraó, que houve um momento que até ele recusou esse título, quando ele teve que fazer uma escolha. Mas ele era filho da filha do Faraó. A passagem bíblica ainda nos diz que Moisés foi educado, é a palavra, educado, em toda a sabedoria dos egípcios. Educado em toda a sabedoria dos egípcios, isso indica que ele estudou na universidade mais top do Egito, mais top, com os melhores professores que havia naquela época. Os melhores professores. Essa educação que Moisés recebeu no Egito foi muito importante. Ela o ajudou a ser o homem que mais escreveu no Antigo Testamento. Uma educação secular. Mas isso fez com que ele fosse capacitado para escrever. Essa formação que ele recebeu lá no Egito, a Bíblia diz que ele foi educado, que ele recebeu lá no Egito, contribuiu na sua construção cultural e intelectual. Com isso que ele aprendeu, com esse aprendizado que ele obteve, ele aplicou esse aprendizado no cumprimento dos propósitos que Deus tinha para a vida dele. Isso é lindo. Deus também usou tudo isso para, por intermédio de Moisés, libertar Israel da escravidão. Aquele tempo foi também um tempo em que Deus depositou coisas na vida de Moisés, e aquilo foi para a glória de Deus e para a bênção do povo de Israel. Algumas perguntas. O que é que Deus, na sua soberania, ele providenciou que fosse depositado em nossa vida ou em sua vida? Talvez alguém diz, não, mas eu não tive a oportunidade de estudar numa universidade top, nem tenho um curso superior. Ok, no caso de Moisés, houve um depósito nessa questão de educação. Talvez, no seu caso, quem sabe, não tenha sido um depósito em termos de educação, mas Deus depositou outras coisas na sua vida. Outras habilidades, outras capacidades, que na história de sua vida foram depositadas. E essas capacidades, essas habilidades que Deus depositou sobre nós, sejam elas quais forem, será que elas têm sido usadas para a glória de Deus? E para a expansão do reino de Deus e para ajudar outros? Gente, nada que Deus nos dá é unicamente para o nosso próprio benefício. Nada, 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 nada. Sim, nós nos beneficiamos daquilo que Ele nos dá. Mas não é só para nós. Tudo que Ele deposita em nós, seja o que for. E às vezes, até mesmo uma história difícil e de sofrimento. E que essa história trouxe muito aprendizado. Sabe o que é isso? É depósito de Deus na sua vida. Isso que Ele deposita
É para ser usado para a glória dele, para abençoar o povo dele, para abençoar outras pessoas, para a expansão do reino dele. Moisés recebeu esse depósito tão importante, e que não foi o talento que foi enterrado. Nós conhecemos a parábola dos talentos. Aquele que recebeu um depósito de um senhor enterra. Não pode. O que Moisés recebeu, ele colocou isso para que resultasse. Não estou dizendo que foi fácil, teve conflito, a gente já vai ver alguma coisa aqui, mas ele foi embora, ele encarou. Outro fato interessante é que Moisés não deixou que o ambiente que o cercava contaminasse sua vida. Ambiente que o cercava contaminasse sua vida. Ele não se permitiu ser produto de um meio, não se permitiu ser produto de um meio iníquo. Nos é dito que a gente é produto do meio. Não há dúvidas que o meio nos influencia. No entanto, nós temos a nossa decisão. O meio influencia, mas necessariamente ele não é definitivo. Tem muita gente de família ruim que é gente muito boa. E tem gente de família boa que é gente ruim. O Moisés estava lá nesse ambiente intelectual, universitário da época dele. Algumas observações e pesquisas no meio evangélico que muitos dos nossos jovens na universidade eles se perdem. Chega na universidade e fica fascinado com o intelectualismo, fica fascinado com o cara que apresenta o currículo, que é isso, que é pós-doutor, que tem isso, que chega, se impõe, e a mensagem que ele comunica é: eu sou o cara, eu sei. Eu tenho a verdade aqui. Eu já estive lá também. Eu vi essa postura. E tem muito aluninho que se encolhe. E as ideologias que permeiam as nossas universidades são as piores. Contra a palavra de Deus. Ateístas e promíscuas. Tem todo um aparelhamento das nossas universidades para conduzir os nossos alunos para os princípios que são fora da palavra de Deus, de respeito para a imoralidade, combate aos valores bíblicos e cristãos, aos valores chamados judaico-cristãos. E tem, infelizmente, muitos jovens que se fascinam pelo conhecimento daquelas pessoas que se jactam. E eles sucumbem a isso tudo. E a gente precisa orar pelos nossos jovens, andar de perto com eles e prepará-los para esse enfrentamento. E não é fácil para eles tomarem um posicionamento diferente do resto. E ficarem firmes naquilo e viverem debaixo de uma forte pressão. E estarem firmes. Moisés foi.
Ele não aceitou ser produto do meio. Sua mãe biológica, Joquebede, muito interessante, isso que a Carmen citou, ela recebeu a responsabilidade de amamentá-lo como essa ama de leite. Na época, geralmente, uma ama de leite ficava com o seu filho por 3 anos. Não seu filho, com o filho de uma outra pessoa, geralmente de uma pessoa rica, de uma pessoa que tinha condições, ela, no caso, amamentava e recebia por isso, inclusive. Nós não sabemos exatamente, existe esse dado, né, que uma ama de leite, geralmente, esse era o período. Então, no mínimo, 3 anos, Moisés ficou com Joquebede, no mínimo. Mas eu já ouvi dizer que até os 3 anos de idade que a personalidade da criança é formada. Talvez ele ficou mais, não sei. Mas, sabe, se foi só 3 anos, aquela mãe investiu nos valores eternos, que também deram sustentação àquele menino para que ele não se deixasse influenciar e continuasse firme no que ele deveria ser. Mas depois ele foi lá para o palácio do faraó, vivendo numa cultura totalmente desconectada com o Deus verdadeiro. Conviveu naquele ambiente universitário da época dele, mas não foi engolido por aquele meio. Não foi iludido com as filosofias que se opunham a Deus. Muitas vezes, nós, quem sabe o ambiente não seja universitário, mas tem muita gente que é o único da família que serve a Deus e tem muita pressão ali. O ambiente de trabalho. Enfim. Mas sabe, mesmo que sejam ambientes hostis, nós precisamos nos posicionar. Eu ouço histórias de gente que trabalha em determinados lugares que a pressão é terrível. Mas eles estão lá firmes. E o que Deus quer é que nós não sejamos influenciados, mas sejamos influenciadores. Veja o que a Bíblia diz: para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada. A Bíblia está dizendo que a gente tem que ser diferente do meio, e aqui está dizendo que a gente não pode ser produto do meio. Na qual vocês, o quê? Brilham como estrelas no universo. A Bíblia diz que quem se posiciona brilha. E quem é filho da escuridão quer apagar. Mas quem se posiciona brilha. Deus quer que nós nos posicionemos com os valores dele. A palavra de Deus nos dá esse desafio de brilhar. Jesus disse que a luz não pode estar escondida, ela tem que estar em evidência, tem que brilhar. Nós percebemos na construção da vida de Moisés, como líder, muitas dificuldades e oportunidades. As palavras são construção, líder, dificuldades e oportunidades. Gente, não é fácil, tem dificuldade. Mas as dificuldades são para nos construir, para sermos instrumentos mais eficazes no reino de Deus. As dificuldades também
elas vão nos dar oportunidades de crescer, de avançar, de aprender. O Moisés aproveitou as oportunidades. É verdade que ele foi reticente em algumas dificuldades, mas ele acabou vencendo as suas limitações. E o Estevão vai fazer a seguinte declaração sobre o Moisés: e veio a ser, ele não era, ele veio a ser, teve uma construção, ele veio a ser. Um líder não nasce pronto, ele é formado. Ele veio a ser o quê? Poderoso em palavras e obras. E daí nós vemos que a princípio Moisés não entendeu que poderia ser poderoso nas palavras. Ele disse lá em Êxodo capítulo 4, versículo 10, ele diz: ó Senhor, nunca tive facilidade em falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Nunca consigo falar bem. Eu não sei falar. Deus, nunca tive. O Senhor me chamou e eu não... O Senhor disse que é para falar, mas eu continuo tendo dificuldade em falar. Sabe, antes do Senhor me chamar, o Senhor tinha que eliminar essa dificuldade, para depois eu falar. Como o Senhor não fez isso, nem antes e nem agora, o Senhor está me chamando, mas eu não posso. Então não dá. Então não dá. Ele estava vivendo um conflito. Eu botei ali versículo 10, diz, vou ler de novo, diz, porém, Moisés ao Senhor, ó Senhor, nunca tive facilidade em falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo, não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor, quem deu a boca ao homem, quem fez o surdo ou o mudo, quem lhe concede vista ou o torna cego, não sou eu o Senhor? O que Deus estava dizendo é que Ele tem controle sobre todas as situações. Deus diz, agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Deus estava dizendo que ele não sabia e era na caminhada que ele ia aprender. Ele queria saber antes para depois fazer. Deus estava dizendo, não, vá. Vai que eu vou estar com você e daí eu vou te ensinar. É na caminhada, não é antes. E veja o que esse cara diz. Respondeu-lhe, porém, Moisés, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Não sei se alguém se identifica com alguma coisa assim. Será que não tem gente aqui que Deus chamou e disse, não sei, não posso, não sei, não consigo? Manda outro, mas Deus chamou você, não é outro. Daí, versículo 14 diz, então o Senhor irou-se com Moisés. Sabe, Deus fica irado quando a gente diz, começa a dar essas desculpas para ele, começa a dizer, não sei, não estou preparado ainda, o senhor, eu já era assim, agora o senhor está me mandando, mas eu continuo sem a capacidade, sem a condição. Ele diz, vai, é na caminhada, encara, vai, que eu vou te ensinar na caminhada, aceita o desafio. Manda outro, não, é você. E daí Deus dá ali uma segunda opção que não foi boa na vida de Moisés, que veio a ser um atrapalho na vida dele. E diz, você não tem o seu irmão Arão, o levita?
Eu sei que ele fala bem. Que o Arão, enfim, ele não tem essa limitação aí, ele fala bem. Sabe, tá o quê? Ele já está vindo aí para te encontrar e vai ficar feliz em ver você. Não era isso que Deus queria. Deus não queria o Arão, Deus queria Moisés. Mas veio Arão e quando Moisés estava lá no monte, deixou o povo na mão dele, ele fez um bezerro de ouro. Talvez, estou especulando, não está na Bíblia, estou conjecturando aí, talvez seja viagem minha, né? Mas talvez se o Moisés não tivesse esse medo aqui, não tivesse o Arão lá, o povo não teria pecado daquele jeito. Às vezes a gente diz não, empurra para que outro faça. Às vezes até outro faz. Mas não vai fazer como você faria. E as pessoas serão muito prejudicadas por causa da nossa missão. Isso é sério. Não sei, não posso. Manda outro, isso é para outro. Vocês conhecem a minha história? Um dia eu estava chorando lá no meu quarto, dizendo, Deus, eu queria tanto pregar a tua palavra. Queria tanto pregar. Eu via os pregadores, né? E tal, eu ficava admirando. Daí eu disse a Deus, mas eu não posso. Com esse problema de gagueira, como é que eu vou pregar? Deus, eu queria, mas eu não posso, mas eu queria muito. Estava chorando lá no meu quarto, peguei a Bíblia, fui ler alguma coisa, nem sabia o que ia ler, fui ler alguma coisa, daí, quando olhei na Bíblia, estava Gálatas 1,15, porque desde o ventre da tua mãe eu te escolhi, te chamei para pregar a minha palavra. E eu não consultei nem carne nem sangue. Quando eu li aquilo explodiu no meu peito. E eu entendi que eu não sabia como, mas ele ia fazer. E que eu não tinha que ficar consultando as minhas limitações. E as oportunidades foram surgindo. A primeira vez que eu preguei foi nesse lugar, não aqui na catedral, tinha um tabernáculo de madeira aqui, no grupo missionário de crianças, que a pastora Ailton, que a pastora Lucilda, em que eles dirigiam. Tinha uma reuniãozinha de oração antes da reunião do grupo missionário de crianças. E daí, não sei o que pediram lá para eu pregar, não sei se foi Lucilda, quem for. Meu Deus, mas sabe, eu queria. Ele disse que eu ia. E daí eu fui. E não é que saiu alguma coisa. E daí começou a caminhada, mas sabe de uma coisa? Nessa caminhada teve momentos difíceis. Difíceis. Teve uma campanha evangelística no litoral do Paraná. Eu já tinha começado a pregar, eu pregava de repente. Eu ia pregar numa igreja e o pastor João Alves estava comigo, nós íamos em vários lugares. O pastor João Alves estava comigo e numa igreja ia eu e ele e mais alguns. E de repente, quando eu fui falar, minha fala travou. Eu não consegui falar nada. Eu tive que sair do altar de cabeça baixa. O pastor João Alves chegou e tocou e foi. Mas que dureza que foi aquilo. Eu pensei, eu vi errado.
Diz que Deus não quer. Mas sabe, o chamado queimava aqui. Eu fiquei um tempo, me encostei, não queria, mas, ai meu Deus, esse é o meu chamado, eu quero. E eu comecei a tentar de novo. E foi. Eu lembro uma outra vez, lá no Centro Evangelístico, com o pastor João Boas, que me chamou para pregar no culto das 18 horas, da 12ª. E sabe, isso aconteceu de novo, e foi de novo aquela dificuldade, mas, sabe, houve momentos difíceis, mas foi. Não quer dizer que é fácil, é na caminhada. Ele disse para Moisés: vou te ensinar. Eu não sei qual é a tua limitação, mas o teu Deus é ilimitado. Se Ele te chama, Ele vai estar com você. Por favor, não diga não. Não diga não. Quando a gente diz não, alguém vai sofrer. Não diga não. Da mesma maneira que Deus chamou Moisés e ousou, Ele também nos chama para, no poder do seu Espírito, sermos usados com palavras e obras poderosas. Para você ter palavra poderosa, necessariamente você não tem que estar no altar com o microfone na mão. As palavras poderosas não fluem só aqui com o microfone. Palavras poderosas fluem na rua, fluem numa ligação de telefone, no encontro com alguém, no olho, numa orientação, numa palavra, numa evangelização. Palavras poderosas. Obras poderosas fluem. Se nós crermos nas promessas dEle, não nos deixarmos influenciar pelos meios pecaminosos, zelarmos por uma vida de intimidade com o Senhor, com certeza veremos Deus construindo em cada um de nós líderes cada vez melhores e muito úteis para a obra do seu reino. Fica em pé na presença de Deus. Nunca diga para Deus: mande outro. Nunca diga para Deus: o Senhor não me deu o que eu preciso para eu começar a fazer alguma coisa. Não. Deixa Deus te usar. Fecha os olhos. Quantas vezes nós pecamos dizendo não? Dizendo não posso, não sei falar, não sei fazer. Vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Em nome de Jesus, vamos parar com isso. Se Ele chamou, se Ele mandou, vai e faz. Ele vai estar com você. E eu não digo que vai ser fácil. Eu não digo que não vai ter momentos difíceis. Mas sabe, se Ele chama, Ele banca, Ele garante, Ele vai estar junto. Ele diz: eu vou com você, eu vou te ensinar, você vai fazer, você vai me glorificar.